Alô, Pedrinho! Grande anúncio, grande voz. Bom, hoje, dia 9 de setembro de 2016, mais uma vez, o inusitado programa de televisão Pulando a Cerca. Não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. É como a vida. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque o outro lado não tem sacanagem nem corrupção. Tem saúde, educação e justiça. Pois é. O Pulando a Cerca sempre convidou e vai continuar convidando há 516 anos um convidado sempre que representa uma fação do Brasil, do país, né? Todo mundo tem que enrolou. Todo mundo que vem pular a cerca tinha alguma coisa para dizer. Eu vivi, eu fiz, eu sofri, eu não fiz, eu não sofri, eu pude fazer, eu vou fazer. Hoje, mais uma vez, na nossa série Educação, vamos convidar o simpaticíssimo, o educadíssimo, gostosíssimo, por que não? E tesudíssimo, por que não? Professor Jairo Seles, diretor, decano da Faculdade de Letras da UFF, a nossa universidade, que tem um programa de televisão no canal UniTV, Pulando a Cerca. Então, Jairo, professor Jairo, vem pular a cerca! Pulou, pulou. O Jairo é um excelente pulador de cerca. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa repete à tarde e à noite. Jairo, mais uma vez eu vou perguntar, fez xixi? Fiz xixi, com certeza. Tá bom. Tá legal. Jairo, dando continuidade a essa série de programas sobre educação, onde não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura, como a vida, vamos continuar a falar sobre que tema? Bem, continuamos hoje com a educação, tema geral. Especificamente, vamos abordar a questão da universidade brasileira. E os direitos humanos. E os direitos humanos. Certo. Não entendo universidade sem direitos humanos. Exatamente. É uma matéria... Infelizmente, não é bem compreendido isso até hoje pela maioria das pessoas. E é uma matéria que falta. Eu diria, desculpe até eu diria que a universidade não poderia sobreviver sem direitos humanos. Exatamente. Ela, na minha opinião, é como a estrutura de um edifício. Direitos humanos é a estrutura das nossas relações humanas, não é? Então, para mim, em termos curriculares, o eixo, a matéria principal não é português e matemática, a matéria principal não é. A matéria principal, a essência do currículo, na minha opinião, são direitos humanos e sociais. Claro que comporta outras matérias? Claro que comporta, mas ela tem que ser permeada em todo o currículo com todos os professores. Então, por exemplo, nos projetos dos pré-universitários populares aqui da UF, o eixo principal são os direitos humanos e sociais. A ideia é que o professor de matemática, quando ele vai ensinar matemática, ele possa
como é que ele vai ensinar direitos humanos sociais com as fórmulas matemáticas? Não se trata disso, se trata de, por exemplo, ele trabalhar gráficos sobre, por exemplo, estatísticas de mulheres estupradas, estatísticas de negros assassinados, estatísticas da miséria, das doenças negligenciadas, do AVC, como vocês dizem. São estatísticas que a população precisa conhecer. A população precisa ter cultura geral. E o professor de matemática não pode ser um ermitão dentro de uma caverna que só fala com ele próprio, entendeu? Isso não existe. Não existe emprego para matemático hoje que fica só. Isso vale para química, para física, para biologia, para história, para geografia e todas as demais matérias. Então, o currículo não tem que estar permeado assim. Vamos ensinar direitos humanos hoje. Nada. Vamos continuar o nosso trabalho que, na essência, está estruturado os direitos humanos. Então, a universidade, lamentavelmente, desculpe falar, você, né? Você é médico. Teve alguma cadeira de direitos humanos? Não. Então, o que acontece é o seguinte, eu, como químico, também não tive. E eu estou sujeito à lei, você também. Né? Se eu expor meus alunos ao perigo, a uma reação química que possa ferir os olhos ou qualquer outra, claro, eu estaria respondendo no Código Penal. No Código Penal. E, infelizmente, antes da lei, existe a ética, existe a essência dos direitos humanos, das relações humanas. Então, na minha opinião, aqui na Faculdade de Direito é uma cadeira. Todas as disciplinas têm que estar permeadas de direitos humanos. E não somente, vamos botar mais uma disciplina de direitos humanos. Na medicina, uma disciplina de direitos humanos. Não se trata disso. Se trata de formar os professores dentro do espírito dos direitos humanos sociais. Aí não teríamos gente aí, por exemplo, advogando a tortura, porque jamais sabe o que é uma tortura. Tem uma noção? Tem noção do que é a família de um torturado, a família de uma pessoa, os familiares, os amigos e o próprio torturado, entendeu? Não tem noção do que está falando, lamentavelmente. Tem jovens aqui dentro, nós somos aqui no estúdio da Faculdade de Direito, da UF, né, em Niterói. Então, há pessoas que nas redes sociais estão botando umas barbaridades desse tipo, não têm noção, não foram sensibilizadas, porque a escola também é uma alienação generalizada, em termos... e isso falo da universidade também. Engenheiros que estão botando, inclusive, a sua carreira em risco. Exemplo, Samarco, agora, com o desastre lá. Os engenheiros estão numa situação complicadíssima. Não sabiam do risco e do perigo que tinham ao assinarem laudos sem reconferirem, sem fazerem toda uma checagem da coisa. Eu digo Samarco, Santa Maria, né, lá em Rio Grande do Sul, são grandes desastres de impacto no Brasil e que nós precisamos repensar na formação dos nossos profissionais dentro da universidade. Professores, o que um professor vai fazer com direito? Vem tudo. O relacionamento dele é com o aluno. Ele relaciona-se com pais de alunos, com os colegas, com os professores, os demais professores, com a equipe. Então, a essência do currículo, na minha opinião, inegavelmente, são direitos humanos sociais. Desculpa a minha veemência aí, mas não, é o que acredito. Somente o que acredito. Você tem toda a razão. O direito humano devia começar no trote. Antes disso, no segundo grau. E até no primário. Por que não? Um livrinho, uma criança falando do direito humano numa escola. Por que não? Qual é o problema? É universal. Então, isso começa na base. Como você falou, a base da universidade é o direito humano. Então, não vejo nada de errado no primário, segundo grau, o trote, faculdade, na universidade. Direitos humanos é uma formação. Mas parece
que nós somos o terceiro mundo, isso ficou cortado no nosso pensamento, na nossa cabeça. Interessa ao primeiro mundo que a gente seja um pouco ou talvez bárbaro, sem direitos humanos. E é prova de superioridade do primeiro mundo saber que nós somos do terceiro mundo, somos selvagens, sem direitos humanos. Isso é uma prova. E a gente engole isso. O papel do colonizador é colonizar, Carlos. E o papel do colonizado é não se deixar colonizar. Você falou, Paulo Freire fala sobre isso. Não é? O oprimido, ele tem condições de superar essa condição. Não é? Essa questão de desconstruir esse discurso. Não é? Nós hoje, na verdade, a Universidade Brasileira não é brasileira. Ela começa, vamos dizer, como universidade, nós temos na década de 30 a UFRJ e antes um pouco a USP. Todas elas importaram médicos, importaram professores, né? Que todas as áreas, desde a área de química, física, medicina, medicina nem tanto, mas principalmente química, física, matemáticos, vieram da Alemanha, da Áustria. A USP importou muito professores da Alemanha. Na parte de química, foi um grande... Aliás, foi um grande professor e deixou uma grande escola. O Brasil recebeu grandes, importantes contribuições internacionais. Isso não há dúvida que a ciência é internacional. Claro. Agora, aqui no Rio, por exemplo, Fritz Feigl, que foi fugido do nazismo, o Feigl foi praia da microquímica, não ganhou o prêmio Nobel, provavelmente porque estava no Brasil. Os principais trabalhos mundiais dele, obras de referência no mundo todo, foram publicados enquanto estava aqui no Rio de Janeiro. E Feigl deixou uma grande escola aí de microquímica e, lamentavelmente, não está no Brasil, não houve grande sequência. Não é? Mas, enfim, voltando à história, a nossa universidade se formou à semelhança das europeias, depois dos Estados Unidos, com a influência. Não é? Nós temos, não é fazer uma universidade tupiniquim, é fazer uma universidade com os nossos valores. Não é? A questão dos direitos humanos, ela é muito cara a nós, porque nós saímos de uma ditadura há poucas décadas, não é? Nós estamos com uma sociedade ainda em construção, uma universidade muito nova, né, do século XX. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, Harvard, do século XVII, tem várias universidades dos Estados Unidos do século XVIII, Oxford na Inglaterra, Cambridge, não é? São tradições seculares, não é? E nós podemos queimar etapas? Podemos. A Coreia, por exemplo, aconteceu isso com a Coreia, não é? O Japão saiu da guerra arrasado, reconstruiu-se também. Hoje o Japão é uma potência, não é? Econômica, tecnológica. Um país que... Então, acho que não precisamos esperar séculos para fazermos o que nós já deveríamos fazer. No âmbito de direitos humanos, eu acho que, para mim, isso é pacífico, não tem que se discutir, é só nós começarmos, dentro da universidade, a implementar isso trabalhando na formação dos professores. Isso nós temos na Faculdade de Educação, nós temos conversado, discutido bastante sobre esse tema, porque a hora que um professor despreza um aluno pela sua origem de moradia, por exemplo, né, chegou quem mora mal. Isso acontece muito, infelizmente, no Brasil. Isso é uma discriminação por local de moradia. Osvaldo, permito. Quando você falou, com toda a razão, o início da universidade, a USP, o UFRJ, na década de 30, 40, o que predominava aqui no Brasil é o racismo e a eugenia.
E parece que com o tempo continuou. Muito recentemente foi criada a cota para pessoas de cor negra. Antes não tinha. Eu não me lembro, na minha turma, na medicina, tem um aluno negro. Eu acho que você também não tinha, ou muito pouco. No meu caso, o curso de Química não é um curso tão... Eu fiz Química, né? Sou formado professor de Química e Químico. Não é um curso tão, vamos dizer assim, elitizado do ponto de vista econômico, né? Quanto a medicina. Eu tive, sim, um aluno, um colega negro. O Almir, que já faleceu, infelizmente, com AVC. Teve um AVC fulminante com muito pouca idade. Pois é, então, esse racismo e essa eugenia, quando você fala que vários alunos da nossa universidade, aqui a UF, tem essa postura da tortura, querer torturar, isso veio daquele tempo. E o racismo e a eugenia era uma coisa legal, podia se fazer. O Congresso fez lei com eugenia racista. Vou dar um exemplo bobo, mas é real. Quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 1950, aqui no Maracanã, o médico da seleção disse, também com esse time de negro não vai ganhar nunca. O negro não tem responsabilidade para ganhar uma coisa dessa. Olha só, o nome de um grande médico, que tem lá num dos portais, é o Hércio. Não vou falar que eu acho um indelicado, mas isso aconteceu. Isso representa, infelizmente, uma opinião geral. Exatamente. Dentro da academia, eles estão tentando ressuscitar, isso não tem base científica nenhuma, a questão da base genética, né? Da superioridade branca da genética. Isto é uma afronta às pesquisas científicas. E como a população brasileira é muito mal informada e muito mal formada também, né? não conferir dados, não vai conferir as informações, vão engolindo essas baboseiras e as escolas vão perpetuando algumas dessas anomalias, né, científicas, que nada são científicas. Né? Eu gostaria de fazer alguma abordagem sobre um tema que me preocupa também bastante, que é a universidade e a ciência e tecnologia. Por quê? A universidade brasileira, ela não é só para formar professores, médicos, advogados, engenheiros, mas para transformar a sociedade, não é? E, por exemplo, existe uma questão muito, assim, na universidade se tem um asco, uma certa resistência à questão das patentes. É bem verdade que as patentes vieram para estabelecer uma estrutura econômica, não é? Mas hoje o que se faz é o seguinte: a minha questão é que nós não produzimos muito daquilo que nós necessitamos e acabamos comprando equipamentos médicos, hospitalares, câmeras fotográficas, filmadoras, nós temos microscópios eletrônicos de varredura, nós temos microscópios atômicos. Um aqui comprado pelo Inmetro custou 30 milhões, só o microscópio. Então, o que acontece é o seguinte: esse dinheiro, quando a gente compra coisa do exterior, o dinheiro está indo para fora e o emprego vai junto. As pessoas não têm noção. Até essa questão econômica agora. Precisamos atrair o capital estrangeiro. O capital estrangeiro não vem fazer caridade aqui. Ele vem, investe para levar mais, para ter retorno. Não é caridade. Vão salvar o Brasil. Cada um que traz, leva 10. Então, o que acontece é o seguinte: é tão
cristalino esse pensamento, mas por que as pessoas são enganadas? Porque a formação nossa é precária na educação. Se tem uma formação precária, você enrola facilmente uma população dizendo a economia de um país é igual à economia de uma casa. É absolutamente falsa, totalmente furada essa comparação. Usaram isso os ministros do Fernando Henrique, usaram isso, infelizmente, os ministros de Lula, de Dilma e agora do Temer, para dizer que nós estamos precisando fazer economia, não podemos gastar mais do que recebemos. Ora, nós temos investimentos para o futuro, e investimento em tecnologia é retorno certo e absolutamente certo. Trouxe aqui um gráfico, não sei se vai dar para a câmera pegar. Aqui está, nesse gráfico, a produção de registro de patentes. Esse, parece fogo de artifício em amarelo aí, é a produção de patentes da China, registro de patentes na China. Né? Bem destacado, a maior parte, nós estamos aí fortemente, desse ano de 2015. Esse daí é uma publicação que depois eu vou deixar com vocês, é gratuita, é do Escritório Mundial de Patentes. É um órgão da ONU, não é? Então, explica melhor. Eu vou explicar aqui, então. A China registrou aí em patentes quase um milhão de patentes nesse ano de 2015. Depois, em segundo lugar, vem Japão, Estados Unidos e Japão. Estados Unidos e Japão juntos não conseguem atingir o que a China já registrou. O Estados Unidos é azul, né? Azul. Estados Unidos azul e Japão em vermelho. Um país que está correndo por fora e acelerando muito o registro de patentes é a Coreia do Sul. Nós temos aí, por exemplo, a Hyundai, a LG, a Samsung, são fábricas com centenas e centenas de patentes, milhares de patentes aí registradas. Então, assim, nós podemos fazer o desenvolvimento tecnológico e ter a opção de registrar ou não a patente. Mas podemos registrar a patente, o que daria ao Brasil condições de vendê-la e comercializá-la com esses países. E podemos abrir a patente e de permitir que outros países do terceiro mundo, que estejam, por exemplo, vamos dizer, o Quênia, o Zimbábue, que estejam precisando de determinada patente, vamos dizer, tratamento de água para poços que estejam contaminados. Né? Então, nós podemos abrir a patente. Não, para lá nós não vamos cobrar nada, entendeu? Além do mais, seguinte, não se trata somente da patente em si, mas do benefício da tecnologia. Por exemplo, nós temos ao longo do Rio Amazonas centenas e centenas de comunidades que tomam água contaminada pelas próprias fezes, que fazem... o rio leva, não leva, porque ali na parte ribeirinha não tem aquele fluxo que tem a parte principal do rio. E ali os coliformes fecais circulam e a água é tomada e a contaminação. Isto aos montes aqui nesse país. Temos fossas, ou nem nada, né? Nada de fossa, valões que vão contaminando a água que as pessoas vão bebendo. Não é? Então, essa questão da saúde pública, nós temos que desenvolver tecnologia para esse tratamento barato, rápido. Fazemos, sim, tratamento de esgoto no país inteiro. Calcula-se em 500 bilhões a 1 trilhão de gastos para colocar o tratamento de esgoto no Brasil inteiro. Ora, já existem fossas adequadas que eliminam a contaminação, feitas de matéria de plástico, não é? Já está no mercado. E nós podemos desenvolver outras tecnologias, inclusive superiores a essa. Não é? Então, eu preciso de equipamento, por exemplo, para ensinar química, biologia, etc. Então, eu comprei da China um microscópio digital, desse tamanho. É um microscópio que dá para fazer no Brasil, não tem. Eu preciso de microscópio de bolso, trabalho de campo. Microscópios que eu posso botar, não tem que comprar na China. Entendeu? Isso daí nós fazemos com o pé nas costas. Agora, não adianta a universidade fazer
Dois, se nós temos milhares de professores, centenas de milhares de professores precisando desse material. Então, o que precisaríamos, sim, é fazermos e fomentarmos núcleos tecnológicos, como tem um aqui em Maricá, chama Enersud, fabricando turbinas eólicas, micro-roda d'água para geração de eletricidade, com tecnologia desenvolvida. Claro, tem acréscimo de tecnologia do exterior? Tem. E outra coisa, não é nenhum demérito eu aprender com você, com outro, com qualquer outra pessoa, chinês, japonês. Eu estive já em várias universidades, em vários lugares do mundo, e fui aprender. Como minha esposa agora veio da Colômbia, aprendeu demais na Colômbia. E não é um país chamado de primeiro mundo, né? E através do que ela me trouxe, eu vou socializar com os alunos, fotografias, material didático, etc., vai ser de grande benefício. Então, não se trata aí de excluir ou baixar a cabeça para o primeiro mundo. Se trata de nós construirmos a sociedade que nós queremos. Então, eu vejo que nós precisamos de um projeto de universidade mais amplo, em que a tecnologia seja valorizada, não é? Tenho aqui uma lista, por exemplo, de alguns rankings de universidades do mundo, que envolve a parte de tecnologia, envolve a parte de publicações, etc. Nenhuma brasileira. A primeira brasileira que aparece no ranking da Times, Higher Education, né? É a Universidade da USP. Está ela atualmente por volta do 200º lugar, quer dizer, 200 na frente dela, não é? Agora, é claro que esses rankings podem ser contestados de alguma forma ou outra, mas o fato é que falta, sim, nós ampliarmos o nosso escopo científico, tecnológico, e isso, sim, mandando profissionais para o exterior, mas não para reproduzir o que lá está, mas para construirmos um projeto de país. Só concluir, um projeto de país em que todas as pessoas sejam incluídas. Tecnologia para as áreas mais distantes do país, como a energia solar independente para as comunidades, energia eólica, rodas d'água, não é? Para que as comunidades possam não ficar dependentes do capital, para poder gerenciar e gerir os seus recursos, não é? Sua produção, tecnologia para as cidades, descentralização, enfim, repensar o país inteiro. Para isso serve a universidade, e não somente para reproduzir o que está no livro. Eu estudei um livro de Físico-Química, 1972. Hoje é o mesmo livro. O livro era ruim antes, continua ruim hoje. É um livro alemão. E aí? Nós temos que as pessoas compreendam a Físico-Química, não é somente para ficar ilustradas e reproduzir artigos que são reconhecidos no primeiro mundo, mas que construamos projetos próprios para a nossa sociedade, para a sociedade do terceiro mundo, que hoje está desprezada no cômputo dessas patentes, que essas patentes têm prioridade, sim, o conforto do primeiro mundo. Embora tenha, assim, nessa lista, uma série delas aqui, instrumentos médicos, computadores. A nanotecnologia hoje é o caminho, não é? Então, nós temos que ir para os caminhos que encurtam esse gap, né? Desculpa a palavra em inglês, esse fosso tecnológico, né? É um fosso tecnológico que ainda nos separa do primeiro mundo. E eu acho que há condições, como a Coreia fez, e é possível que nós possamos fazer. A tua visão é uma visão correta. Mas eu penso o seguinte, a pobreza na nossa universidade, o país,
Pobreza. Não consegue desenvolver a patente, etc. Isso é recorrente na pobreza que o país vive. A nossa dívida externa sequestra pelo menos 50% do todo o produto interno bruto. Então, a gente continua devendo, com juros, vai crescendo, e a universidade, a educação fica que nem rabo de cavalo, cresce para baixo. E a dívida externa, que é eterna, não tem fim. Mas não querem mexer na dívida externa. Esse foi um bom exemplo. Por exemplo, quando falo-se em matemática, eu ensino isso para os alunos. Veja só, essa dívida, na verdade, o governo Lula terminou com a dívida externa com o Fundo Monetário, pagando até mais. Mas o que nós temos hoje é uma dívida interna absurda, chegando a 3 trilhões. Não é? 3 trilhões. Não há interesse de quem tem o capital de terminar com essa dívida. Porque esse dinheiro é uma maravilha. Um dinheiro que é o superávit primário. Esse dinheiro são dos investidores. E dane-se a população. Não tem aumento para o servidor, não tem reajuste para isso. Não é? A rocha aqui, a rocha ali, agora vem esse pacote de ampliar, de flexibilizar a CLT. Não é? Então, a rocha cá, a rocha lá, mas não se discute a origem da dívida, não se discute a gênese dessa dívida e nem mesmo se ela é devida ou não. Pois é. Porque a questão é o seguinte, ao ditado popular, quem deve tem que pagar. Ora, será que nós devemos? Já pagamos tantos? Não é? Então, se for no Tribunal Internacional aí, se você pegar pelos juros, o risco, que risco o Brasil? Se eles estão recebendo límpido e certo, está na Constituição, a Constituição nas leis, que primeiro, não é, separa o da banca, né, que nem só é banca, tem, claro, o Bradesco, o Itaú... banqueiros. Os banqueiros e mais vários desses empresários grandes que estão botando dinheiro, vários dos fundos de pensão, etc., internacionais que estão aqui. Então, esses ganham o dinheiro líquido, certo? Então, é hora, sim, da universidade discutir essa dívida. E não somente na escola de economia, porque essa dívida afeta todos nós. Não, sim. Entendeu? Então, não tem esse, a economia na economia, direito no direito, saúde na medicina, química no estudo de química. Não, a química, essas lâmpadas são de mercúrio. Isso daqui, depois vão para o ambiente, e isso afeta a sua vida, afeta a dele, afeta... Não é? Não sei. É preciso investigar. Há um ramo da medicina que chama medicina ambiental. É um ramo muito interessante, que precisaria ampliar esses dados estatísticos para poder, por exemplo, será que isso não está causando câncer hoje? Parece que são 12 mil casos de câncer de crianças por ano no Brasil. Será que isso daí já não está numa contaminação ambiental, trazendo consequências não ainda detectáveis? Essas são as pesquisas interessantes para nós fazermos. Que não interessa às indústrias que fabricam isso. Não interessa ao grupo que está vendendo. Não é? Mas você falou uma coisa interessante. A esquizofrenização na universidade. Letras, medicina, engenharia, tudo... Eu acho que eu sou... não gostaria... Pode ser até que eu seja pedante, mas não é o caso. Veja só, letras, por exemplo, todo mundo fala site. Que site é esse? Se Argentina, Uruguai, Paraguai, todos os países da América Latina, à exceção do Brasil, usam sítio. Aqui é site por quê? Copia dos Estados Unidos. Não é? Aí usam byte, game, enfim. Agora estão me corrigindo, não é Facebook, é Facebook. Desculpa a expressão, perdão, meus telespectadores, isso é babaquice.
Isso daí é cabeça colonizada, e muito bem colonizada, porque é como se a língua do dominador fosse mais importante que a nossa. Como se ele fosse mais... Como é por mais na cabeça dessas pessoas, Não é como se elas se acham inferiores ao primeiro mundo. E ficam todas alegres e contentes de irem para Nova York. Nova York. Vão lá tirar, eu vi Nova York, aquelas fotografias ridículas lá na Times Square, quando você tem, por exemplo, a 4ª maior biblioteca do mundo aberta ao público e não tinha brasileiro nenhum lá dentro, que é a Biblioteca Pública de Nova York. Aliás, um grande exemplo, eu sou frequentador assíduo pela internet, qualquer um pode fazer, baixar coisas belíssimas, magníficas, e ler, não só ler, mas gravuras, filmes. É uma mediateca, não é? A Biblioteca Pública de Nova York, um prédio belíssimo por dentro, a parte de mapas, isso tem tudo na internet. É só publicar assim, Biblioteca Pública de Nova York, New York Public Library, pelas letrinhas iniciais. Pode, talvez em português desse, se não souber, põe em português e põe no Google Tradutor e depois joga no Google e você entra gratuitamente na biblioteca. Eu fiz uma visita documentada lá, com fotos. Então, nós temos que incorporar esse patrimônio que é universal, não é? Mas você falou um patrimônio universal, a biblioteca. Mas, voltando, a nossa universidade são compartimentadas, esquizofrenizadas. O professor, a escola de química, é tão distante da engenharia, de letra, educação física, o que for cinema, todo mundo vive no seu pequeno mundinho. Nicho, né? Nicho. E hoje é o seguinte, infelizmente ou felizmente, qualquer profissão hoje ela é multidisciplinar. Você não consegue fazer, por exemplo, essa questão, por exemplo, na medicina. Na USP ficaram complicados lá, porque tinham umas crianças que nasceram, alguns anos atrás, com aquela síndrome do sangue azul, né? Era contaminação por chumbo. E aí, primeira conclusão, moram num lugar que tenha um descarte de bateria, indústria que envolve chumbo, né? E esse não deu certo. Eles quebraram a cabeça, e no final de muito estudo, concluíram que era o chumbo tetraetila que tinha no ar há muitos anos atrás e que está saindo hoje, eliminado pelo leite materno, que hoje, que eu digo, alguns anos atrás. Então, essas pesquisas nos interessam, com certeza, não é? Agora, ela é uma pesquisa multidisciplinar que envolve a geografia urbana, envolve uma série de comportamentos humanos, envolve conhecimentos químicos de que substâncias, como é que foi parar o chumbo no ar em tão grande quantidade? Não é? Através de um componente aditivo na gasolina, que se usou muito na década de 70 e 80. Então, entende? Eu participei de um grupo na Inglaterra, quando morei lá, de boicote ao chumbo tetraetila. A gente pagava a gasolina mais cara, mas evitava, por causa de saber já, de antemão, os danos. Zaro, nós começamos a conversar nesse programa sobre direito humano. Eu vou voltar ao tema. Nós estamos no tema, porque quando eu falo eu querer um ambiente isento de contaminação, sim, é um direito humano, sim, ou não é? Não, desculpe. Não, vou voltar ao tema o seguinte, uma forma de articular essa distância dentro da universidade seria uma formulação de direitos humanos. É uma coisa comum. E cada um tem a sua opinião, mas juntando isso, forma o direitos humanos, que aí é uma forma interessante, inteligente, de desesquenozar a universidade.
de não separar, ajuntar direito humano. E não é só na universidade, no segundo grau, no primário. A nossa formação acaba prescindindo do direito humano. E a mídia faz o que quer. E a universidade, embora isso, por falta de, talvez, conhecimento, e a mídia faz o que quer, impõe. Aí você passa a ser marginal. Você é diferente, pensa diferente, tem uma visão diferente. Ainda bem, né? Pois é. Com muita alegria, Mas eu acho que nós devemos tornar a nossa marginalidade em uma verdade. E esse é o papel da universidade, da escola. Exatamente. A universidade ela tem que transformar a sociedade, ela não pode sair a reboque disso que... Vocês entendem melhor do que eu de televisão aí. Faz o script para a universidade, ela entra no papel. Aí é brincadeira, ela fica como se fosse um boneco, né? um teatro. Né? Como esses atores da Globo, eu digo atores, que são jornalistas que passam por jornalistas, não são mais jornalistas, são atores. Fazem o script, eles têm que falar isso, falar aquilo. E Globo não, a Band também está nisso, a Band News e tantas outras aí, a Record. Mas o Pulando a Cerca não está. O Pulando a Cerca é outra coisa. Pula para o outro lado, que é um lado muito mais interessante. E eu acho que o papel da universidade é esse, é transformar a sociedade para uma sociedade inclusiva, no sentido amplo, lato da palavra, uma sociedade justa e muito melhor do que essa que estão oferecendo, uma sociedade com apartheid social, bota muros, como lá o Trump, muro para os mexicanos, aqui bota o cerca na Avenida Brasil, na linha amarela, na linha vermelha, e não é, para não dizer que é cerca, eles botam os painéis, não é? Então, isso tudo é brincadeira, não é essa sociedade que nós queremos. Agora, isso tudo a gente continua no outro programa. Exatamente. Então, vamos terminar esse programa Pulando a Cerca. Vamos continuar semana que vem a questão educação. E o Brasil, de 1 a 10, educação, 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 até o 10. Depois começa a movimentar o resto. Mas sem educação, nada vai acontecer. E a briga do Pulando a Cerca é a briga da educação. Vamos terminar cantando. 1, 2, 3, Pulando a Cerca com vocês. Mais uma vez, com educação.